seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Amém? Que Deus aplique a leitura da sua palavra aos nossos corações. Vamos dar sentado. Continuando a mensagem, 3 classes de crentes. Nós vamos entrar nós vamos entrar agora no crente, né? Amém? Quantos aqui creem? Não? Quantos aqui creem? Amém. Graças a Deus. Os irmãos creem, graças a Deus. Então, nós terminamos na questão falamos da questão do crente, né? E nós paramos aqui no parágrafo 140 e o profeta continua aqui, ele diz assim: nós vemos que o crente, o que? Está entre parênteses, aceita a palavra. Cada raça, cada geração, desde lá de Noé até o fim. Nós poderíamos tomar 6 meses de avivamento exatamente sobre isso aí mesmo, expondo os personagens. Eles creem. O crente não questiona. Amém? Amém. O crente não questiona. O crente crê nela, independente de como ela soe ou do que alguma outra pessoa tenha a dizer sobre ela, quão impossível ela pareça ser. O crente crê nela. Crê no quê? Na palavra. Não no credo, na palavra. Amém. Não na denominação, na palavra. Não no que alguma outra pessoa diga, no que a palavra diz. Agora lembre-se, esse é o crente. Amém? O crente não questiona, o crente diz. Como pode ser isto? Se eu puder fazer com que ela seja explicada, veja, repetindo, o crente não questiona, o crente não diz. Como pode ser isto? Se eu puder fazer com que ela seja explicada, esse é o incrédulo, é o crente. Esse não importa o que ela seja. Se ela é a palavra, ela é a palavra. Isso é verdade. Esse é o crente. Agora, o incrédulo. Agora nós vemos o que é. Nós tomaremos os incrédulos. Nós verificamos que eles procederam bem enquanto recebiam tapinhas nas costas e chamavam-nos de discípulos. Enquanto eles, tudo ia bem, eles estavam bem. Mas, quando este profeta, que eles criam ser um profeta, e sabiam que era, que podia curar os enfermos e assim por diante, o que ele fez? Quando a verdade genuína e a reprovação vieram, contrário ao que eles criam, eles não puderam suportar a palavra. Verdade isso? Eles puderam aceitar os milagres, sim ou não? Amém. E eles os realizaram.
Eles saíram e expulsaram demônios, pregaram a palavra e ainda assim incrédulos. Já pensou nisso? Que coisa! Mateus 10, né, eles os mandou sair de 2 em 2, os 70, e eles expulsaram demônios a tal ponto que Jesus se regozijou e disse: eu via Satanás cair do céu como luz. Veja, eles expulsaram demônios, Judas bem com eles. Aqui vem os incrédulos. Mas logo que Jesus começa a dizer que ele era algo, que ele era a ressurreição, ele era a vida, o que diríeis se visseis subir o Filho do Homem de onde ele veio? Agora, este homem tentando dizer que ele veio do céu, isto é demais para nós, né? Nós não podemos crer nisso. Ele disse: o que é isto? A carne da qual vocês falam para nada aproveita, o Espírito é o que vivifica. Amém. Aí que está. O Espírito vivifica a palavra. É o Espírito, não o credo. O Espírito. O Espírito Santo vivifica a palavra para você e se torna viva. E aí que está. Você vê. Pela fé você vê. Você sabe que é assim, porque a palavra assim disse. E o Espírito vivifica a palavra para você. Aí que está. Agora ele disse o que irá. E assim que fizéssemos isto, nós verificamos que os incrédulos, quando você diz algo com o que eles não concordam, eles o abandonam. Não é verdade? É verdade. Simplesmente não irei. Isso está ficando tão intenso no mundo hoje. Comece e simplesmente diga algo. Eles se ajuntam. Eu noto em reuniões que eles se ajuntam, grandes multidões, e você se levanta, começa a dizer algo. Agora, e eles se sentam ali, só observando, só esperando. Então, assim que você diz, agora Jesus Cristo se identificou como Messias, porque ele era um profeta. Amém? Amém. Ele era um profeta. Aquele vaso que está completamente cheio, ele se vai. E eles se vão. O que é isto? Incrédulos. Agora você diz: o Senhor está inventando isso. Não estou. Estou dizendo bem exatamente o que a Bíblia diz aqui. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Amém. Você crê nisso? Amém. Se é o profeta que está falando, eu fico com a palavra que Deus revelou ao profeta. Amém. Amém, irmãos? Eles eram incrédulos e eles foram embora, ainda que eles fossem discípulos, porém era contrário ao que eles disseram. Quem poderia crer numa coisa como essa? Vê? Eles eram fariseus e saduceus que tinham aparecido, se unido e associado com ele. Porque, veja, quando o sobrenatural se manifesta, produz 3 tipos diferentes. Produziu lá no Egito, produziu o incrédulo, o crente e o crente manufaturado. Produziu todas as 3 classes, justamente anotado aqui, até que nós simplesmente atravessemos a noite sem parar, explicando como que é. Em todo lugar você vê esses 3, sempre dessa maneira. Veja, você os encontra. Agora observe os de 70. Eles foram embora porque ela não concordava com o que eles criam ser correto. Verdade isso? Verdade. Só uma paradinha aí para eu dizer um negócio. Irmãos, eu já disse uma vez, vou repetir de novo. O irmão Brando pregou uma série de mensagens que abrange a vida geral de qualquer ser humano. Uma das mensagens que eu posso provar isso é essa aqui. 3 classes de crentes, porque eles estão em todo lugar. E aí outras inúmeras mensagens do profeta Deus. E o irmão Brando diz aqui nessa mensagem, na parte inicial que nós já vimos, que eles até aquele dia vão estar entre o nosso meio. Não tem como a gente tirá-los. Agora eu digo uma coisa: sabe quem vai suportar toda a
na revelação é a noiva eleita, o crente genuíno. Amém. Você crê nisso? Amém. O incrédulo não pode suportar, tão pouco o manufaturado. Agora, a noiva eleita vai. Amém. Aleluia. E eu quero estar nesse meio. Amém. O irmão Fernando quer estar nesse meio. A irmã Branca quer estar nesse meio. Dê um glória a Deus. Aleluia. Quantos querem estar nesse meio? Dê um glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero estar lá. Eu vou estar lá. Eles eram incrédulos. Eu falei onde? Eu no 153. Vamos ver de novo. Agora, esses 70 eles foram embora porque ela não concordava com o que eles queriam ser correto. Nós não temos nenhum pensamento que surja. É o que ele disse. Amém, irmãos? Amém. Você nega o seu próprio pensamento. Você apenas diz o que ele diz. Isso é realmente confissão. Confissão significa dizer a mesma coisa. Se eu confessasse que uma certa coisa ocorreu, eu diria a mesma coisa que ocorreu. Isso é verdadeira confissão. E ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Vê? Dizendo a mesma coisa que Deus disse. Veja, isso torna correto, porque você está exatamente repetindo a palavra de Deus. Amém? Agora nota, os 70 se foram. O que eles fizeram? E eles saíram simplesmente porque discordaram. Quem discorda é um crente? Não pode ser, né? A sabedoria deles, a filiação de igreja deles foi demais. Isso foi demais para eles pensarem que este homem que aqui se achava que todas as demais pessoas criam que aquele foi nascimento ilegítimo. Ele não tinha nenhum direito de chamar a si mesmo de Deus, e ele era apenas um homem. Disse: nós não te apedrejamos, pois uma boa obra fazes, porém nós te apedrejamos porque tu, sendo um homem, fazes a ti mesmo Deus. E a palavra disse que ele era Deus. Amém. O seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. As próprias escrituras deles que eles liam. E no mesmo dia que eles cantavam o Salmo 22, Deus meu, porque me desamparaste, todos os meus ossos, eles me contemplam, nenhum só osso será quebrado. A mesma canção que eles repetiam no templo, ali estava pendurado um sacrifício, clamando, né, as mesmas palavras que Davi dissera há 800 anos antes, e estavam secos demais para ver. Já pensou isso? E hoje o mesmo Deus que falou desta era está em cena, fazendo exatamente o que ele disse que ele faria. E eles estão secos demais para ver. Esses são os incrédulos. Eles saem e dizem: eu não posso crer numa tolice como essa, eu nunca ouvi falar disso em minha vida. Não faz diferença o que você ouviu. A Bíblia disse que ele estaria aqui e é a sua palavra. Amém. Amém? Amém. Graças a Deus. Eles nunca haviam ouvido falar disso tão pouco, porém ela estava ali do mesmo modo. Vê? Isso mesmo, eles eram incrédulos, exatamente como era Eva. Ela era muito religiosa, naturalmente, então, porém ela não crê na palavra verdadeira, e ela teve de fazer para si mesma uma religião. Então ela fez algumas folhas de figueira, veja, mas não funcionou. Religião significa uma cobertura. Amém? Amém? Caim fez a mesma coisa. Caim não podia crer que isso estava correto. Ele disse: Deus é santo, Deus é puro e Deus é lindo. Assim apanharei algumas flores e tomarei das flores e farei um altar lindo e grande, e eu mostrarei a minha reverência. Reverência a ele. Subirei perante ele e me inclinarei diante dele e adorarei a esse Deus. E eu colocarei flores sobre o altar, porque você sabe, meu pai e minha mãe comeram algumas maçãs, alguma fruta no jardim do Éden, e essa é a coisa que me trouxe para fora.
E então, isto é, eu voltarei porque eu o farei lindo. Deus simplesmente não pode rejeitar minha grande catedral. Ora, farei dela uma catedral grandíssima. Eu a farei tão bonita até que ela chame a atenção de Deus. Satanás é aquele que habita em beleza. E é exatamente isso que a Escritura diz. Essa é a razão porque às vezes uma mulher bonita é uma isca para Satanás. Se ele puder simplesmente conseguir apanhá-la, ela pode desorientar mais homens para o inferno do que ele poderia com todos os bares do país. Isso mesmo, vê? Ou bonito, algum grande homem bonito que não aguentasse firme em sua lealdade de valor, veja, novamente ele pode lançar aquelas mulheres para o diabo e enviá-las para o inferno. Sim, Senhor. Note, Satanás habita aonde? Na beleza. O que ele tentou fazer no princípio? Fazer um reino mais bonito do que era o de Miguel. Se mudou lá para o norte e levou 2/3 dos anjos com ele. Imaginou isso? Vê de quem era esse filho então que tinha essa natureza dele? Filho de Satanás. Certamente que era. Agora ele edificou o altar. E ele ajoelhou-se e ele adorou. Ele passou por tudo que Abel passara. Porém Abel sabia que não era isso. Foi sangue que os levou para fora. Ele sabia que foi isso. Foi o sexo, sangue. Então ele tomou um animalzinho e ofereceu sobre uma rocha e cortou o pescoço dele. Note, Caim, Deus lhe disse, ele disse: por que não adoras como teu irmão e farás corretamente? Farás bem se fizeres assim. Mas não, ele sabia demais sobre isso. Veja, ele rejeitou a palavra original vindicada. Se isso não são seus filhos hoje, vê? Agora olhe, Deus testificou. A Bíblia disse, o capítulo 4 ou o capítulo 11 de Hebreus, dando Deus testemunho dos seus dons, de que ele era justo. Deus vindicou a oferta dele. Deus fez prova de que era isso que ele aceitava. Isso era a sua palavra, seu plano. E disse a Caim, faz a mesma coisa e vive. Mas você pensa que ele fazia, que ele se privava de sua ideia? Não, Senhor, ele era um incrédulo e ele saiu. Isso mesmo, Caim fez a mesma coisa, Nimrod fez a mesma coisa, incrédulos. Ele não creu. Verdade isso? Os irmãos já imaginou? Aí alguém crê que Jesus é o curador e não crê que ele inspirou, que o Espírito de Deus inspirou Paulo a escrever essas coisas, né? Que uma mulher não pode pregar, que tem que se comportar como uma verdadeira dona de casa e assim por diante, que não crê. Porque quando só um profeta tinha que trazer uma mensagem para mostrar que há essas 3 classes de crentes. Tinha que ser um profeta. Não podia ser outra pessoa. Porque os pregadores aí fora não creem na Bíblia. Como é que eles podiam pregar isso? Hein, irmão Cleiton? Não podia. Como é que o incrédulo vai pregar sobre incredulidade? Ele tem que acompanhar a rede dele. Né? É tudo vaca de presépio. Maria vai com as outras. É farinha do mesmo saco. Eles são incrédulos e está levando um povo à incredulidade. Aí Deus manda um profeta para nos levar à fé. Glória a Deus. Trazer de volta para a palavra. Amém. Não é verdade isso? Crer é um ato decisivo da vontade. Aí a pessoa crê no que quer. Agora, o que a pessoa crê no que ele quer, aí essa crença dele no que ele quer vai manifestar se ele é crente genuíno, crente manufaturado ou incrédulo. Eu quero ser crente. Amém.
quero crer em toda a palavra. Amém. Em toda a revelação da palavra. Amém? Amém. Estávamos hoje lá em Caruaru, né? E ontem, à noite e hoje pela manhã, falando, eu trouxe ontem um pouco dessa mensagem lá, ontem à noite, e foi tremendo. Eu conheço um irmão, por sinal estava lá ontem, irmão. Poxa, agora me fugiu o nome dele. Que pena. E eu falava ontem, eu dizia assim: olha, o irmão, fisionomicamente, me lembra uma pessoa de infância, um colega de infância, o irmão Romildo. E eu dizendo, desde que ele esteve lá a primeira vez, quando chegávamos do sertão, estamos lá, e o pastor José, com o irmão que já falou conosco. E ontem eu lá, o irmão Romildo estava lá, esse irmão me lembra uma pessoa que eu conheço lá, desde a infância. E ele chegou para mim e disse: mas o seu rosto também não me é estranho. E quando terminou o culto ontem, nós começamos a conversar, começamos a falar. E ele disse: pastor, como é o nome do seu pai? Eu disse: é João Vieira. Ele falou: então é você mesmo. A gente estudou junto lá no Sinhavinha. E eu comecei a me lembrar: eu estudei com o Vieira, a gente estudou junto lá no Sinhavinha, lá no colégio professor Sinhavinha, lá no Sagrado. É um bairro que tem lá em Caruaru, Salgado, né? que tem lá. É o maior bairro de Caruaru. E tinha lá. E a gente estudou junto, e de repente foi uma festa. E Deus cruzou o nosso caminho, né? Veja que coisa maravilhosa, meus irmãos. E saber que esse irmão precioso crê nessa revelação. O testemunho dele é tremendo, ele é belíssimo o testemunho dele. Ele perseguiu essa mensagem como nunca, né? Ele achava ridículo quando alguém pregava, ele via alguém pregando. Isso é ridículo o negócio dele. Ele disse: olha o que ele dizia. Ele disse: mas hoje ele disse: olha, quem não tem a revelação pode crer até no profeta. Você sabia disso? Ele pode crer. Ele vai crer na Bíblia, mas tem que crer na revelação. Amém. Se não crer na revelação, vai estar perdido. Porque não adianta crer que uma mulher não pode ser pastora. Isso não vale nada, porque muitas igrejas aí também não aceitam mulher pastora, mas elas estão no púlpito pregando do mesmo jeito. Não pode ser pastora, mas muitos têm diaconisas e assim por diante. Aí não tem, muitas também batizam em nome do Senhor Jesus Cristo, mas não creem que Deus enviou um profeta para essa terra. Aí está tudo fora, né? Isso aí é aqueles que estão dentro dessa mensagem. Então o irmão Romildo creu, e ele disse que quando ouviu, ele disse: olha, não foi alguém lá, ele disse: foi obra do Espírito mesmo, porque o eleito, ele crê, ele resiste, mas de repente ele sozinho lendo a mensagem em casa, que desceu para o coração dele. Amém. Porque o crente, meus irmãos, o crente, ele não questiona a palavra. Quando alguém questiona aquilo que a Bíblia diz, como o irmão Bruno diz aqui, esse é o incrédulo. E a Bíblia diz: não seja, o que foi que Jesus disse para Tomé? Não seja incrédulo, mas crente. Amém? Amém. Seja crente. O crente não questiona. Foi Paulo que disse aqui que eu não posso assim. Eu vou crer, eu creio. Aí Paulo disse que uma mulher tem que estar assim, eu creio. Foi Paulo que falou, eu creio. Agora, quando é William Branham, que ele foi homem igual a Paulo foi igual a irmão Branham, não é crente. Paulo teve a revelação para o tempo dele e William Branham teve para o tempo dele. Amém. Foi o mesmo Deus que trouxe a revelação. E bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Verdade isso? Você crê nisso? Amém. Então o crente é aquele que crê. O incrédulo é aquele que questiona. Não se questione. Questione uma negativa de uma foto. Porque você olha lá, você tem que botar assim, o que será isso? Mas quando a foto é revelada, precisa questionar? Não, porque está lá, você está vendo. A palavra de Deus, ela já Deus é o seu próprio intérprete. E a revelação vem a única via é por meio de um profeta. Quando o profeta fala, já é Deus revelando. Amém. Então esse filme já foi revelado. Então quando o profeta fala, o profeta não se questiona, o profeta é para ser crido. Amém. Então já é coisa revelada. Quando uma pessoa faz um exame e pega lá aquele trem lá,
aquela radiografia, que tem gente que gosta de pegar radiografia, que não entende nada e gosta de dar diagnóstico. Quem dá diagnóstico na radiografia é um radiologista, é um médico. Aí a gente não entende. Só quem estudou para isso. Então, quem não entende diz assim: eu acho que eu não acho nada. Agora, quando vem a palavra de Deus por meio de um profeta, eu digo assim: então aí eu creio, porque foi Deus que revelou. Né? Então, o crente ele não questiona a palavra, ele crê no que está escrito. Verdade? Tem uma pessoa que não crê, assim, não crê que mulher pode ser pastora. Não crê realmente que uma mulher pode pregar, ou melhor, que pode ser pastora e assim, mas essa pessoa crê que uma mulher pode pregar. Não está um negócio complicado. Agora, se a Bíblia diz que Deus se manifesta por meio de um profeta, o que é que eu vou questionar, irmãos? Se a única via para Deus falar é um profeta, o que é que eu vou discordar? Isso é obra do inferno, discordar de um negócio desse. Porque se a Bíblia diz que Deus não faz nada a não ser por meio de um profeta, então eu tenho que me agarrar a isto. Amém? Amém. Essa é a verdade única para nós nesta era. Deus se manifestou nesta era por meio de um homem, de um profeta, o último, por esta última era, e nos trouxe essa mensagem. 3 classes de crentes é uma mensagem forte. Porque essa mensagem está nos colocando em uma delas. Ou no crente, ou no crente manufaturado, ou no incrédulo. E o crente, ele se comporta como cristão. E os outros dois se manifestam lá fora como incrédulo. E assim por diante. Claro que nós somos ainda Deus está trabalhando na nossa vida. Amém. Estamos sujeitos a falhar. Qualquer um de nós aqui pode falhar. Mas a obra de Deus continua. Amém. A obra de Deus é perfeita. Amém. Amém? Amém. Ela é perfeita. E essa mensagem está nos preparando para o arrebatamento e nos levar ao encontro do Senhor. Você lembra daquela mensagem, os terremotos profetizados que o pastor Marcílio trouxe aqui? Os irmãos viram essa semana, né, esses dias, tremor de terra lá nos Estados Unidos, e agora o furacão que chegou lá, né, e eles estão apavorados com isso. Porque, como o irmão Brando disse, que a terra ela está feita uma colmeia, cheia de buracos, de tantos terremotos que já houveram. Está feita uma colmeia. E aquele estado ali da costa leste dos Estados Unidos, que vai a Los Angeles, que vai afundar no mar, vai desaparecer por conta disso, de um grande terremoto que está para acontecer. E esse que veio agora, isso é apenas uma amostra do que Deus está para fazer, ou do que já está feito, já está determinado. Você está aqui nesta noite porque Deus viu que você estaria aqui nesta noite. Amém. Se você estiver aqui no próximo sábado, é porque Deus viu que você estaria aqui. Se o seu nome estiver no livro da vida, é porque Deus escreveu lá desde antes da fundação do mundo. Amém. Então você tem que crer nisto. Crente é aquele que crê. Amém. E se assegura dessas promessas. Ele se firma nesta palavra, ele se agarra com ela. Não importa a situação, não importa o que os outros digam lá fora, que você está como um irmão lá em Caruaru, que ia estar dentro do tabernáculo com aquela roupa lá embaixo, e uma pessoa que conhece ela disse assim: você está parecendo uma cigana. Essa pessoa que falou isso não tem noção do que falou. Ela usou uma palavra como uma mulher santa que está procurando viver dentro dos princípios da palavra, obedecer a palavra, obedecer a mensagem. E veja que as pessoas, mas muitas não querem ser chamadas assim. Ah não, eu vou parecer uma velha. Pior é o inferno. Pior é ficar na beleza onde Satanás habita.
Né? Porque ele está lá. E ele está chamando os seus para lá, para a beleza. Então quem vai, vai. Né? Deixa aí. A gente não pode fazer nada, a não ser orar, né? Agora, quem cruzar a linha da misericórdia, ó, acabou. Não cruze a linha da misericórdia. Mas o eleito, ele vai crer em toda a palavra. Amém. Deixa ele chamar a gente do que quiser. Vamos ficar com a palavra de Deus? Amém. Vamos ficar com aquilo que Deus revelou ao profeta? Amém. Amém, irmãos? Amém. Porque essa mensagem tem levado você a viver uma vida de pecado? Não. Não. Tem levado você a viver uma vida santa? Tem. Então fique com ela. Fique com o que Deus revelou. Porque se nós soubéssemos o que vai ser lá na frente, a gente não desobedecia. É verdade. Se uma pessoa soubesse o que é o inferno, jamais iria ridicularizar o profeta nessa época. Mas é o que está escrito, o diabo cegou as pessoas e elas não enxergam essa verdade e estão vivendo dentro de Sodoma e Gomorra. Mas a noiva está vivendo dentro da palavra. Amém. Amém, irmãos? Amém. Bendito seja o nome do Senhor, né? Aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Chamam-nos do que eles quiserem, mas o Senhor nos chama de sua noiva. Amém? Vamos concluir? Eu penso que eu deveria ter anotado aqui no meu pai aqui no 169, né? E Beltesazar a mesma coisa. Embora Nabucodonosor, embora tendo Daniel como seu Deus, o chamou de Beltesazar, o qual era o nome de seu Deus. Viu Daniel fazer as grandes obras de Deus, e então ele sabia que Beltesazar cria, ou que Daniel era um Deus, portanto ele fez uma imagem para ele, e a ergueu ali fora, e fez com que todos a adorassem, e assim por diante. Veja, o reino gentil entra por meio de força da adoração de uma imagem de um homem santo, e o reino gentil sai por meio do forçar da imagem de um homem santo. Veja, da mesma maneira. E houve uma escritura na parede de línguas estranhas no princípio do reino gentil, que ninguém pôde ler a não ser esse profeta. E há uma escritura na parede hoje, isso mesmo, Icabode, que a glória de Deus tem se apartado dessas coisas. Irmão Branda bate palma 2 vezes, editor. E a escritura está na parede e pode ser lida pela mente espiritual que crê nas coisas espirituais, que tenha nascido do Espírito de Deus. O velho Beltesazar sai e toma aqueles vasos do Senhor para beber vinho neles, porque ele era um incrédulo. Ele pensava que ele era um crente, mas ele era um incrédulo. Veja isso mesmo. Ele descreu da palavra. Verdade isso? Acabe, ele era um incrédulo, ainda que ele atuasse como se não fosse. Não, ele estava entre os crentes, mas ele era um incrédulo. O que ele fez? Ele casou-se com uma idólatra e trouxe isso, idolatria, bem para dentro de Israel. Ele era um incrédulo. Nós sabemos disso. Eles negam a totalidade da palavra de Deus ser verdade. O incrédulo veja, agora lembre-se, ele é um hipócrita, o incrédulo. E ele atua assim. Ele diz que ele crê nela, mas nega. Ele disse, bom, um tanto dela está bem, porém se tudo não estiver certo, então isso faz um incrédulo. Você tem de crer em cada tio e em cada jota, em tudo que se diz. Amém. Ela tem de ser verdadeira. Se ela não for verdadeira, se você diz agora, eu não creio nisso, bem, então você é um incrédulo. Verdade isso? Ou crê em toda a Bíblia, ou então não se crê em nada. Não adianta. Crê num ponto e não crê no ar, muda tudo. Verdade isso ou não? É verdade, não adianta. É como eu falava com uma irmã lá em Caruaru, que ela olha,
Eu creio, mas quando chega naquela parte que Paulo fala em Pedro sobre a questão de joias, de enfeites, de uso disso e daquilo, aí a pessoa já começa a questionar. O incrédulo é que questiona a palavra. Já pensou nisso? Que coisa terrível. Mas se forem eleitos, eles irão crer nessa Amém. né? Que o eleito ele vai ter que vir, nem que seja no anzol, ele vai ter que vir. E quando muitas vezes no leito da dor. É verdade. Tem que ir para o leito, passar meses